Será que por sofrer demais, por ser muito afligido, isso diz que eu não sou homem de Deus? Isso mostra que eu não sou um homem de Deus, uma pessoa de Deus? Bom, o evangelho que é ensinado hoje, o evangelho que é pregado hoje na maioria das igrejas, diz que se você sofre, se você é afligido, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, você não é uma pessoa de Deus. Isso é sinal, se você sofre, se você é afligido, é sinal que você não tem fé. Esse é o evangelho que é pregado hoje. Mas olha o evangelho que é pregado por Paulo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8. Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em vós opera a morte, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava sendo acusado de não ser homem de Deus, porque ele era muito afligido, ele sofria muito. Paulo, por pregar o evangelho, ele vivia de prisão em prisão, ele era açoitado, caluniado, passava fome. Paulo era muito afligido. Paulo, ele foi tão afligido que no final de sua carreira, volta do ano 64, Paulo foi morto, decapitado pelo imperador Nero por pregar o evangelho. Sofrer é uma consequência do evangelho. Irmão, nós devemos comparar hoje, devemos pegar, ler a Bíblia e comparar o evangelho que era pregado por Paulo com o evangelho que é pregado hoje na maioria das igrejas. Será que o evangelho que é pregado hoje na maioria das igrejas é o mesmo evangelho que era pregado por Paulo? Quando lemos 2 Coríntios, vemos que o evangelho que Paulo pregava é totalmente diferente, totalmente contrário do evangelho que é ensinado hoje. Paulo fala o seguinte, que o assunto principal da sua pregação é Cristo. O assunto principal, o único assunto do ministério de Paulo é Jesus Cristo. Paulo já teve a pregar somente Cristo. Ele não pregou sobre sua vida, ele não pregou sobre bens materiais, que você deveria ser rico, ou que você deveria não sofrer mais, estar isento de sofrimento, de aflição, estar sempre com um sorriso no rosto. Paulo não ensinou isso. Paulo ensinou o seguinte, que o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento é a consequência do verdadeiro evangelho. Paulo ele foi preso por pregar o evangelho. Paulo ele foi açoitado por pregar o evangelho. Paulo foi morto por pregar o evangelho. Olha os cristãos hoje no Afeganistão. Estão sendo mortos. A consequência de pregar o evangelho, na época de Paulo, era a morte, era a prisão, era o açoite. Hoje em dia, nós pregamos o evangelho e queremos estar isento de sofrimento, de aflição. Não queremos sofrer, não queremos ser pobre. Achamos que por pregar o evangelho deveríamos ser ricos. Paulo se ateve somente a pregar Cristo. O assunto principal, o único assunto do evangelho de Paulo era Cristo. Paulo ele diz o seguinte no verso 2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Paulo ele não usou de sabedoria, de astúcia, sabedoria humana para encher a igreja, para ganhar seguidores. Paulo ele não falsificou o evangelho para encher a igreja. O que mais se vê hoje são líderes adulterando o evangelho, são líderes usando sabedoria humana para conseguir encher a igreja, encher templos. Porque o que eles querem no final de tudo isso é o seu dízimo e a sua oferta. Paulo não usou de sabedoria humana. Paulo não usou de falsificação, ele não adulterou o evangelho para poder tornar o evangelho mais aceitável, mais doce ao paladar dos outros. Paulo não, Paulo pregou o verdadeiro evangelho, ele pregou Cristo. E por pregar Cristo, ele sofreu, foi preso, foi açoitado e foi decapitado. A consequência de pregar o evangelho é a aflição. O sofrimento faz parte, porém Paulo disse que o sofrimento dele contribuiu para a propagação do evangelho. Paulo, um único homem, ele ganhou toda Roma,
pregando somente a verdade. Se você quer converter pessoas de verdade a Cristo, salvar pessoas de seus pecados, a condenação do pecado do inferno, você deve pregar somente Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação, e a pregação é composta pela palavra de Deus. Se eu prego outra coisa além da palavra de Deus, eu vou encher a igreja, mas eu vou encher a igreja de pessoas condenadas ao inferno, de pessoas presas e escravas dos seus pecados. Mas se eu prego Cristo, eu posso ter um pequeno grupo de seguidores, um pequeno grupo, a igreja pode estar vazia, com 2, 3, 4, 5, 10 pessoas no máximo, mas todas as pessoas vão estar lá por causa de Cristo. Você vai para a igreja aos domingos, você vai para a igreja quarta, sexta, meio de semana. Por que você vai para a igreja? O que te motiva a ir ao culto? O que motiva você a ir à igreja? Será uma palavra de bênção que o pastor vai profetizar para você? Será que é a campanha que vai te deixar rico? Que promete te deixar rico? Na verdade, o único que fica rico é aquele que faz a campanha. É um voto que vai fazer você, que faz você ir à igreja? Ou é Cristo? Ou é Cristo que te atrai? Ou é Cristo que faz você se arrumar com alegria e com prazer e ir até a sua igreja? Se o assunto da sua igreja, se a pregação, se o tema central da pregação do seu pastor, do seu líder for Cristo, ali estão pessoas cheias e transbordando da palavra, do conhecimento de Deus. Ali vão estar pessoas salvas de seus pecados. Mas se o assunto é outro a não ser Cristo, seja qual for esse assunto, a igreja pode estar cheia, mas está cheia de pessoas vazias. É melhor ter poucas pessoas dentro da igreja, mas cheias de Deus, do que ter muitas pessoas, templos lotados de pessoas vazias de Deus. O assunto principal da pregação de Paulo era Cristo. Paulo diz no verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo diz que nós somos vasos de barro. Era comum naquela época esconder seus tesouros dentro de vasos de barro, aqueles vasos mais simples, sem valor algum. Aí, assim, quando eles eram invadidos, quando suas casas eram saqueadas, não achavam seus tesouros, pois estavam dentro dos vasos. E a única maneira de você achar o tesouro, de pegar aquele tesouro, era quebrando o vaso. Paulo estava dizendo que nós, cristãos, que pregamos a palavra de Deus, que vivemos o Evangelho, somos como esse vaso simples, frágil, sem valor. Carregamos o tesouro dentro de nós, carregamos o que temos de mais precioso dentro de nós, que é o Evangelho. O Evangelho está dentro de nós somos apenas o vaso. Nós não somos o tesouro, somos o vaso. Carregamos o tesouro, que é o Evangelho. E a única forma do Evangelho, desse tesouro aparecer, ficar visível aos olhos, é quebrando o vaso. Paulo, como o vaso, estava sendo quebrado, destruído, amassado, massacrado, para que o Evangelho brilhasse, para que Cristo brilhasse, para que a glória de Deus resplandecesse. Por que você prega o Evangelho hoje? Qual o motivo de você pregar o Evangelho? É para você aparecer? É para você ficar famoso? Ou é para Cristo brilhar? Nós, como vaso de barro, temos que ser quebrado para que o verdadeiro tesouro se torne visível. E esse tesouro não sou eu, não é você, mas é o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo e não sobre mim. Não sobre você, mas sobre Cristo. A aflição faz parte do sofrimento, porque Paulo sofreu, Cristo sofreu, os profetas sofreram e nós hoje queremos ficar isentos do sofrimento. Nós hoje não aceitamos os sofrimentos. Se uma coisa ruim acontece, nós não aceitamos isso, achamos que é do diabo, foi o diabo que enviou. Nós somos afligidos porque somos vasos de barro. Temos que ser quebrados para que o verdadeiro tesouro que está dentro de nós apareça, brilhe, que é o Evangelho. E esse corpo mortal, esse corpo corrupto, esse corpo frágil, ele pode ser destruído. E com certeza ele irá ser destruído. Paulo foi decapitado por Nero em Roma por pregar o Evangelho, por pregar Cristo.
O corpo dele foi destruído. Mas olha o que ele disse no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo sabia que se ele fosse morto pela palavra de Deus, se esse corpo, esse tabernáculo fosse destruído por pregar a palavra de Deus, ele sabia que Deus havia construído para ele um corpo eterno. Esse corpo aqui é passageiro, é temporário. Ele dura um certo tempo, mas ele apodrece, ele envelhece e morre. Porém, o corpo que está reservado, que está guardado para nós, que foi feita por Deus, pelas mãos de Deus, é eterno. Que convém que isso que é mortal se revista da imortalidade e isso que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Deus preparou para nós, para aqueles que creem nele, um corpo eterno. Quando Cristo vier, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, porém, se estivermos vivos, quando ele vier, seremos transformados e teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo que o pecado não pode corromper, como corrompeu este corpo por meio de Adão. Nosso corpo será eterno, mas para isso temos que viver, temos que pregar, temos que mostrar Cristo por meio de nossa vida, por meio do Evangelho. Temos que pregar o verdadeiro Evangelho. Não devemos falsificar o Evangelho para encher a igreja. Não devemos adulterar, usar de sabedoria humana para encher a igreja. Boate gospel, baladas gospel. Nada disso adianta. Você pode encher a igreja, você pode encher templos. Porém, quando Cristo vier, todas as pessoas que creram nesse falso Evangelho, que viveram esse falso Evangelho, serão condenados. Mas se pregamos o verdadeiro Evangelho e se sofremos por ele, devemos nos alegrar por isso, porque Cristo também sofreu ao pregar o Evangelho. Paulo sofreu e foi morto por pregar o Evangelho. Pedro foi morto por pregar o Evangelho. Os profetas morreram por pregar o Evangelho. Todos sofreram no passado. Nós também sofreremos por pregar o Evangelho. No Afeganistão está assim. Os cristãos estão sofrendo. Um dia isso chegará no Brasil, em todos os países. E se você tiver que escolher entre você, entre sua vida e Cristo, quem você irá escolher? Qual será a sua escolha? Você vai amar mais a sua vida do que a Cristo? Ou vai amar mais a Cristo do que a sua vida? Paulo ele amou mais a Cristo do que a sua própria vida. Portanto, ele foi decapitado por Nero no ano 64 por pregar a verdade. Pedro, ele foi preso por Nero e quando ele iria ser crucificado por pregar o Evangelho, ele pediu a Nero que o crucificasse de cabeça para baixo. Ele não amou a sua vida, mas ele amou muito mais a Cristo do que a sua própria vida, a ponto de dar a sua vida por causa do Evangelho.